Contextualizando, Edge Computing, também conhecida como computação de borda, é um paradigma computacional responsável por trazer o processamento para perto dos usuários, ou de onde os dados são gerados, ao invés de deixar tudo por conta de um data center central. Com o crescimento do número de dispositivos e a quantidade de dados a serem transferidos, a centralização se tornou um desafio. A Edge Computing traz uma resposta, reduzindo a latência ao realocar recursos para perto, o que não necessariamente quer dizer fisicamente perto, mas ao menos mais próximo, em termos de rede e roteamento. Seja no CSGO, na chamada de vídeo aí com a sua avó, ou num carro autônomo a 100 km por hora, é para resolver isso que existe a Edge Computing. Mas quais são os benefícios dessa tecnologia? Em quais casos ela já vem sendo utilizada? Qual a sua arquitetura? Quais as diferenças entre Edge Computing e Cloud Computing? Tudo isso nós vamos responder aqui nesse dicionário do programador. E seja muito bem-vindo a mais esse episódio dessa série onde a gente desvenda um termo, uma tecnologia ou só uma palavrinha desse mundo maravilhoso que é a tecnologia. Se você curte essa playlist, já deixa o like e também diz pra gente nos comentários qual deve ser o tema do próximo vídeo. Edge Computing não nasceu do nada e nem é uma invenção de ontem. A gente pode rastrear a origem dela lá nos anos 90. Exatamente. Naquela época, a gente já tinha as CDNs. Elas funcionavam como data centers distribuídos. Só que nos anos 90, o foco era apenas fazer cache de imagens e conteúdos estáticos para o site carregar mais rápido, né? Não tinha processamento pesado de dados ali. Depois nós chegamos ali pelos anos 2000 e houve aquela explosão de dispositivos conectando na rede, o que começou a criar ali um gargalo na infraestrutura da época. E quem salvou a pátria? O bom e velho peer-to-peer. Quem lembra do Napster, Casa A ou o Emule? Olha, a gente aqui não vai admitir nada, viu? Mas, tecnicamente, o peer-to-peer ensinou um mundo que computadores podiam compartilhar recursos diretamente entre si, sem precisar passar por um servidor centralizado. Isso aliviou muito a tensão nas redes. E aí corta para meados dos anos 2000. As grandes empresas começam a alugar poder computacional. Nasce aí a Cloud Computing, ou nuvem pública, como a gente conhece hoje. Só que, com todo mundo trabalhando de lugares diferentes e as aplicações ficando gigantes, a eficiência virou a palavra de ordem. E foi a união de tudo isso que criou a Edge Computing moderna. Pensa nela aí como uma espécie de megazord da infraestrutura. É uma boa analogia. Podemos dizer que a Edge Computing pegou a baixa latência das CDNs, misturou com a plataforma descentralizada do peer-to-peer e somou com a escalabilidade e resiliência da nuvem. O resultado? Uma estrutura de computação muito mais eficiente, confiável e parruda para aguentar o tranco de processar dados pesados lá na borda. Você já está ciente de que, para se tornar um programador, só codar não basta. Em algum momento, você vai precisar pensar em carreira, mercado, dar o próximo passo, né? A Alura percebeu isso faz tempo e é exatamente aí que entra o Plano Ultra Lab. Além de todos os cursos e formações, esse plano dá acesso ao Talent Lab, que conecta estudo com o mercado de verdade. Não é só aprender uma stack nova, é entender onde você se encaixa, quais vagas fazem sentido e como se posicionar melhor. E tem a Lure também, e sem limite, tá? Dá para tirar dúvidas, pedir exemplo, revisar código, entender erro estranho, né? A Lure vai ser a sua IA companheira nos estudos. Fora os e-books da Casa do Código, que ajudam muito quando você quer ali se aprofundar em um tema específico. Por aqui nós somos super fãs da Casa do Código. Se você sente que já passou da fase de aprender solto e quer dar um passo mais estratégico na carreira, vale muito conhecer esse plano. O link da Lura tá aqui na descrição, tá? Dá uma olhada com calma, vê se faz sentido aí pro seu momento, porque o próximo nível ele não vem por acaso, ele vem com decisão. Dados, muitos dados. Esse é o motivo da criação da Edge Computing, para melhorar a velocidade e a eficiência do processamento de dados, especialmente em ambientes que precisam de tempo de resposta rápido, ou que a gente chama de baixa latência. Com ela, nós podemos também analisar grandes volumes de dados localmente, antes deles serem enviados para a nuvem, economizando ali largura de banda e recursos de rede. E para você entender de forma simples, essa imagem representa a arquitetura da Edge Computing, que é composta por 3 camadas principais de dispositivos, Edge e nuvem, e que trabalham juntos para processar dados de forma eficiente. A camada de dispositivos engloba ali itens como sensores, celulares e equipamentos industriais, que coletam dados próximos à fonte e realizam análises básicas quase que em tempo real. Esses dados são enviados
para a camada de Edge, que é composta por servidores distribuídos, capazes de processar informações mais complexas localmente, reduzindo a latência e otimizando ali a utilização da rede. Por último, nós temos a camada de nuvem, que recebe os dados críticos e filtrados da camada de Edge, sendo a camada de nuvem responsável ali pelo processamento mais pesado, pelo armazenamento de longo prazo e também análises abrangentes. Por exemplo, imagina uma fábrica inteligente cheia ali de sensores nas máquinas e que esses sensores geram terabytes de dados por hora, medindo temperatura e vibração. Se você mandar tudo isso para a nuvem em tempo real, a fatura do cartão da empresa vai ficar mais cara que o PIB de um país pequeno, com certeza, tá? E a rede vai ficar lenta. Com o Edge Computing, o computador ali no chão de fábrica analisa tudo na hora. Ele pensa ali, tá tudo normal? Sim, então descarta o dado. Opa, a temperatura subiu demais aqui, então desliga a máquina agora. Viu? A decisão então de desligar foi tomada em milissegundos localmente. Depois ela manda um relatório completo das informações e ações tomadas ali para a nuvem, para que isso fique armazenado e possa ser analisado. Agora que você já conhece a arquitetura, deve estar se perguntando, mas onde, de fato, ali fica o tal do Edge? Pois é, não tem um local específico, por isso falamos em camada. Ele pode ser um mini data center, pode estar em um dispositivo como um carro autônomo ou uma torre 5G e por aí vai. Tenha em mente, então, que ele deve seguir 3 princípios, tá? Ele deve estar antes da cloud, mais próximo do usuário final e dentro de uma infra descentralizada e distribuída. Nós podemos dividir o Edge Computing em 4 categorias principais. Vamos então do mais perto para o mais longe, ok? O primeiro é o Device Edge, ou a borda do dispositivo. Aqui é o extremo ali da ponta. O processamento acontece no próprio hardware físico, como por exemplo os sensores de IoT, câmeras inteligentes ou até um smartwatch. E nesse nível, a latência é praticamente zero porque o dado nem sai do aparelho. É ideal para tarefas simples que não exigem muito processamento, ou para lugares onde a internet é ruim, ou às vezes nem existe. O segundo é o On-Premise Edge, ou borda local. Aqui o processamento sai do dispositivo, mas continua dentro do prédio da empresa. Pode ser um Gateway IoT ou até um mini data center, por exemplo. Esse é o favorito das empresas que têm pavor de vazar dados. Imagine, por exemplo, uma fábrica com segredos industriais. Eles querem a elasticidade da nuvem, mas querem que os dados fiquem ali trancados dentro dos portões da empresa, nesse caso, nos data centers da empresa. O terceiro é o Network Edge, ou borda da rede. Aqui a gente sai da propriedade do usuário e entra na rede da operadora de telecom ou do provedor de internet. E também é chamado de MAC, ou Multi-Access Edge Computing. Sabe aquelas caixas de equipamento ao lado das torres de celular? O servidor pode estar ali. E é perfeito para cidades inteligentes ou carros autônomos. O quarto é o Regional Edge, ou borda regional, que, por fim, são aqueles data centers regionais, que não chegam a ser aqueles gigantescos da AWS ou do Google, mas centros menores localizados em cidades médias. Eles ficam ali no meio do caminho, servem para rodar cargas de trabalho pesadas que precisam de mais poder, mas que não podem se dar ao luxo de viajar até o outro lado do mundo para serem processados. Mal comparando, acho que dá para resumir da seguinte forma essa hierarquia. O device é o que está no seu bolso, o on-premise está no prédio, network no bairro e o regional na cidade vizinha. Como tudo na vida, a computação de borda tem benefícios e desafios. Entre os pontos positivos, nós já falamos aqui bastante da redução de latência e da maior eficiência de rede, que deixam a aplicação mais rápida e impactam no menor custo, mas nós podemos citar vários outros pontos positivos. É como a segurança e a privacidade, já que na Edge é possível criar um plano de segurança multicamada, usando, por exemplo, recursos como Web Application Firewall, Network Layer e proteção contra ataques de DDoS, além do simples fato da segurança ser ampliada com os dados trafegando menos pela rede. Ainda sobre a transmissão dos dados, é possível utilizar ferramentas de observabilidade para rastrear e monitorar todos os eventos e os comportamentos registrados em aplicações e redes. Mas continuando aí com os pontos positivos, ainda tem a autonomia em ambientes desconectados, já que os dispositivos podem operar localmente. Ainda tem a descentralização com os nós, ou o Edge Nodes, que são distribuídos ali geograficamente. Tem também a escalabilidade, onde o interessante é que o tamanho da rede e os recursos utilizados podem ser adaptados ali de forma automática e de acordo com a necessidade. E só para citar mais um benefício, temos o modelo serverless, onde o provedor fica responsável
responsável por executar e gerenciar os servidores e toda a infra. Agora, como desafios, sejam ali na utilização ou na implementação, nós temos o gerenciamento e a manutenção, uma vez que gerir diversos dispositivos descentralizados normalmente é mais complexo. Segurança. Eu sei que ela também entrou aí como um benefício, mas manter os dados localmente, garantir que todos os dispositivos na borda estejam seguros e atualizados, é um desafio e pode trazer problemas também de segurança. Outro problema é o custo de implementação, que pode ser caro inicialmente, especialmente quando envolve muito hardware específico. E a escalabilidade, que pode trazer desafios à medida que mais dispositivos são conectados à rede. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. O Edge Computing vai matar a Cloud Computing? Vamos ter aí mesmo o fim dos grandes data centers? Dá para ver pelas notícias aí que é de jeito nenhum. A relação é de parceria. Pensa como logística na entrega de produtos físicos. A cloud é um centro de distribuição gigante. Tem estoque imenso, mas fica longe ali da estrada. Já a Edge é como aquela lojinha de conveniência 24 horas na sua esquina. Ela é pequena, tem menos espaço, mas quando você precisa de algo, é lá que você vai. Agora, Gabriel, me bateu aqui uma dúvida. Se a Edge Computing acontece aí nesses dispositivos pequenos, então todo dispositivo de IoT é um dispositivo de Edge? Posso pensar? Pode. A pergunta é boa. A resposta curta é não, tá? A linha é meio tênue, mas a função é diferente. O foco do dispositivo IoT clássico é conectar e coletar. Ele é o mensageiro. Ele pega o dado, né? A temperatura, a imagem, umidade e manda para alguém resolver. Agora, já o dispositivo Edge, ele tem o foco em processar e decidir. Ele tem ali um cérebro próprio para analisar aquele dado ali mesmo. Por exemplo, uma câmera de segurança é um IoT. Ela filma ali 24 horas e manda um vídeo inteiro para a internet para um servidor gravar. Ela não sabe o que está filmando, ela só transmite. Agora, uma câmera considerada então de Edge, né, um Edge device, ela filma e um processador dentro dela analisa a imagem em tempo real. Se aparecer uma pessoa armada, ela mesma reconhece e dispara o alarme, né? A tendência é que os dispositivos IoT, então, virem Edge devices, ficando cada vez mais inteligentes. Fiquei até com medo de que a câmera ia disparar no cara armado já, de uma imagina. vez só. Informação extra para você aqui nesse vídeo. Tem um termo meteorológico que vive aparecendo junto com o nosso assunto e que confunde a cabeça da galera. O Fog Computing, ou computação em névoa. Tá, então pensa comigo, uma caneta, ó. A nuvem é a cloud, fica lá no alto, longe, né? O fog também é uma nuvem, só que ela fica mais embaixo, perto do chão, perto da gente, né? Eu gostei dessa analogia, viu? Tecnicamente, o Fog Computing é uma camada ali intermediária de processamento e armazenamento temporário que fica justamente entre a borda e a nuvem. Mas para que serve isso? Imagina que o seu dispositivo de borda, o sensor IoT, é muito fraquinho, ele não tem CPU suficiente para processar os dados complexos, mas você também não pode mandar tudo para a nuvem, senão demora demais, né? E é justamente aí que entra a névoa, né? Você coloca um computador local, um gateway ou um servidor local para receber esses dados, processar o grosso ali mesmo e armazenar temporariamente. Daí, apenas os dados realmente relevantes e refinados vão ser enviados para a nuvem para armazenamento ou análises futuras. Isso tira ali um peso enorme das costas do servidor central. Então o Fog é uma opção adicional, o modo turbo ali que as empresas usam para ganhar mais velocidade e eficiência em cenários específicos onde o dispositivo de borda não aguenta o tranco sozinho. Tá, chegou a hora de você me dizer aqui nos comentários qual a tecnologia você acha que mais vai se beneficiar aí do Edge. Carros autônomos, jogos ou a sua geladeira que vai comprar leite sozinha. Olha, eu iria adorar não precisar mais controlar a despensa, tá? Então o meu voto vai para essa daí, Gabriel. Pois é, eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco aí com a gente sobre o Edge Computing e por que ele ainda é uma criança. Seu potencial máximo está longe ainda de ser alcançado. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. E para continuar nessa mesma pegada, você precisa assistir o Dicionário do Programador de Cloud Computing. Ele também tá cheio de conhecimento importante para você. Mas se você já domina a nuvem, então acessa a nossa playlist completa do dicionário e assiste a um dos mais de 220 vídeos. Já passou já, tá? Eu tenho certeza que você vai sair dessa playlist mais inteligente que você entrou.